Gravando. Oi, gente. Quem não me conhece, eu sou a Juliana Lupine. Estou aqui hoje com o Edinho Giuliotti, que é o fabricante da Polymer Clay Nacional PV Clay. E eu estou para dar um curso agora em polímer e um monte de aluno com um monte de dúvida, então a gente convidou o Edinho para vir falar um pouco da PV, né? Nada melhor do que o fabricante falando. Edinho, prazer, obrigada por vir dar essa colher de chá para a gente. Seja bem-vindo aqui. Então, eu queria que você começasse apresentando um pouco a PV. A maioria das minhas alunas e alunos trabalham com biscuit e estão se iniciando nessa coisa do polímer, e muita gente não sabe direito o que é Polymer Clay em si, não especificamente a PV. Então, eu queria que você desse um geral do que é a Polymer Clay, das características da PV Clay. Ok, muito obrigado. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que é um prazer estar falando com vocês todas. Eu fico muito honrado pelo convite. Muito obrigado. Vamos falar sobre Polymer Clay num primeiro momento. A palavra polímero, ela significa, um linguajar mais popular assim, para todo mundo entender, plástico. Um polímero, ele é feito de várias partículas, e dentre elas nós temos polímeros que chamam polietileno, que é esse saquinho plástico que você está acostumado a ver em supermercado. Nós temos poliestireno, que seria aquela caneta Bic, aquele plástico transparente. E nós temos também um plástico que chama PVC. É uma sigla de um plástico que chama policloreto de vinilo, PVC. Esse material plástico, existe uma série, um infinito número de resinas de PVC. E cada uma vai ter uma característica e daí vai sair um determinado tipo de produto. Por exemplo, o PVC pode ser cano de água. O PVC pode ser cabeça de boneca. Quem faz reborn aqui, ele pode ver que é vinil também. E o PVC também pode ser Polymer Clay, a massinha de modelar, que aqui no Brasil a gente chama de cerâmica plástica. Certo. O que é a cerâmica plástica ou Polymer Clay? É uma mistura de óleos, esses óleos são plastificantes, junto com partículas de um polímero que chama PVC. Certo. Claro, não é qualquer PVC, é um PVC especial. Ele pode ser uma mistura de 2 ou 3 ou 4 tipos de PVC. Então, lembrando, não existe só um PVC, né? E misturado também com outros aditivos, além dos pigmentos que vão deixar colorido, e trabalhado de tal maneira que você vai ter a massinha de modelar. Certo. Então, assim, a grande diferença do Polymer Clay, né, eu tenho maneira de falar Polymer Clay, da cerâmica plástica, por exemplo, para argila, para o biscuit, seria o fato dela não endurecer, é isso? Isso, Né? Mas digo assim, na prática, né, para o artesão que não sabe nada de química, de nada, na prática, a diferença maior é que a Polymer... Vamos combinar uma coisa. A partir de agora, a gente só vai chamar esse tipo de material de Polymer Clay. Certo, ótimo, que é assim que eu chamo. Eu não gosto muito do nome cerâmica plástica, porque aqui no Brasil, quando se fala em plástico, se lembra uma coisa que não tem muita qualidade, alguma coisa Verdade. Custo, né? Falando em Polymer Clay, eu acho que é uma coisa mais global, mais mundial, vamos dizer assim. Todo mundo vai entender. Isso. Então, assim, na minha cabeça... Polymer Clay, o Polymer Clay, eu não te entendi a pergunta.
Não, é porque a gente está com um pouquinho de atraso. Eu estou falando, você está demorando um pouco para ouvir, mas pode continuar seu raciocínio. O polímer clay é uma massa de modelar que ela, por a constituição dela ser a base de PVC misturado com óleo, esse óleo não seca enquanto ele não for ao forno. Quando ele for ao forno, aí ele vai secar e vai endurecer. Ele vai plastificar a resina de PVC. Certo. Acho que agora ficou bem claro aí para o pessoal entender o que seria o polímer, né? Que muita gente tem dúvida disso. Então, agora falando de PV Clay e dos produtos que você tem aí à disposição no Brasil, uma observação para quem nunca trabalhou com polímer, o grande problema que sempre houve de se trabalhar com polímer no Brasil era o preço ser inacessível e por ser material importado. Então, o Edinho salvou a pátria lançando o polímer nacional. Gente, eu estou no Canadá, eu trago o PV para cá porque eu prefiro a PV Clay do que as marcas importadas. Então, assim, eu considero o Edinho um grande salvador da pátria no Brasil, que trouxe o polímer. Então, ele, além do polímer, da PV Clay, além da Clay, a gente tem outros produtos, né, que são necessários para trabalhar com a PV, com a polímer. Edinho, você tem algum outro produto que você fabrica, que você fornece aí para os brasileiros, para também continuar salvando, que são indicados para o uso que são necessários, né, para o uso da polímer? Eu queria falar um pouquinho da PV Clay empresa. E eu vou logo falar quais os tipos de produtos que a gente fabrica também. A PV Clay, ela surgiu quando eu trabalhava numa outra empresa. A gente aqui no Rio Grande do Sul, nós somos conhecidos pela indústria calçadista feminina. Isso é muito, muito dinâmico. É toda hora moda. E eu fazia o desenvolvimento de enfeites para calçado. E, em um certo momento, eu já não tinha mais ideias de onde buscar inspiração para tantos enfeites que a gente fabricava. Eram 650 funcionários que nós tínhamos, trabalhando só fazendo enfeites de calçado. E eu procurando no Google, eu achei uma coisa que chamava bijuteria em cerâmica plástica. Que é isso? Procurei, encontrei um site que chama sobre joias, e nesse site existia uma artista, Beatriz Cominato, e ela ensinava a mexer com esse produto. O nome do site é Portal da Joia. Eu entrei em contato com essa artista, Beatriz, que ela é de São Paulo, e eu vi que ela tinha um livro para vender. Eu comprei esse livro e falei para ela, ela me perguntou, por que você quer comprar meu livro? Você já trabalha com esse produto? Na época era só importado. Eu falei, não, é que eu estou olhando aqui, eu nunca mexi com esse produto, mas eu tenho a impressão que eu sei fazer. E ela falando sobre o livro dele, que esse livro ia me explicar bastante coisa. Eu falei, não, eu não quero aprender a técnica da modelagem. Eu quero fazer o produto, a cerâmica plástica. A Beatriz deu um grito tão grande que até hoje eu tenho guardado na minha cabeça. Ela tem um grupo em São Paulo que chama Artistas da Cerâmica Plástica. E ela se reuniu naquela época numa casa para trocar ideias sobre técnicas de modelagem. E eu falei para ela assim, olha, eu vou te mandar a amostra sem compromisso e você vai avaliando e à medida que você for gostando, fala que gostou, que não gostou, fala que eu corrijo. Eu mandei algumas amostras para ela e ela dividia para 12 ou 16 pessoas que tinham nesse grupo e cada uma dava uma opinião. Até que chegou uma hora que elas falaram assim, para
o produto está ótimo, está igual ao importado. Eu falei assim, não, agora eu não vou parar. Agora tem que ficar melhor. Agora eu vi que a gente pode fazer melhor. Esse cheiro que tem a massa é insuportável. Então eu vou tirar o cheiro e vou deixar um cheiro agradável. Eu fiz isso. Essa massa, se ela cair no chão, ela quebra. E não pode acontecer. Eu vou fazer uma que não quebra. Então, eu mandei a amostra para ela. Ficaram loucas, né? Chegou a um ponto que eu falei, agora eu não tenho mais o que fazer. O que eu faço agora? Eu peguei e saí da empresa, acreditei no projeto e montei a minha própria empresa, que é a PV Clean. Antes chamava Bose. Não sei se alguém do grupo está lembrando. Sim, eu lembro da Bose. Eu não cheguei a usar, mas eu lembro da Bose. E agora já fazem 2 anos, eu estou sozinho com a PV Clean. A massa, ela é muito, muito resistente. Para você ter uma ideia, essa aí está queimada. A massa já assada, né? Queimada. Gente, olha, isso aí é uma maravilha, porque realmente a massa importada, a polímero importada, ela quebra muito fácil. Na hora da gente mandar a escultura para o cliente, se tiver que colocar no correio, a gente coloca assim o coração apertado. E a PV veio aí, tal, arrasou, Edinho. É isso aí, gente. Eu usei e aprovo essa boneca aqui que eu estou trabalhando agora. Ela está toda na PV. Isso aqui eu estava testando a cor nova que eu não tinha tido ainda, que é a pele negra, né? Pele negra? Pele negra essa, né? Ainda não terminei, está em processo, tá? Ela é toda na PV. Como eu coloquei o nenenzinho aqui, no braço dela, às vezes eu pego, eu esqueço que o neném não está colado, eu já dei vários tombos no neném e ele não quebrou nada. Ela realmente, ela é muito resistente. Bom, a PV Clay, você me perguntou quais são os produtos que a gente tem, né? Isso. Eu estou vendo a tua imagem um pouco, está piscando a tua imagem. Parou já. Está me vendo bem? Agora eu tô. Estava piscando, parou. Eu tenho a linha Decor da PV Clay. Essa é mais indicada para quê? Joias e semi-joias. Eu tenho dessa linha várias cores. Estou chegando em 40 cores já. Uau. Outro tipo de modelagem. Uhum. Já fiz muita biju de polímer. É uma massa mais dura, porque os princípios de modelagem para se fazer a cerâmica, as bijuterias, as joias, são diferentes da escultura. Uhum. Então essa aqui é bem mais dura. Muita gente me pergunta isso, se pode usar isso junto com a outra massa. Quimicamente elas são iguais, mas a consistência é mais dura. Então você vai deixar a massa da escultura mais rígida misturando essa massa. Então, se algum escultor preferir trabalhar com uma massa mais rígida, misturar com essa seria uma solução. Mas desde que a cor permita, né? Sim. Ok. Eu tenho aqui também um outro produto que é o gloss. É um verniz de brilho específico para usar em cerâmica plástica. E específico ainda para usar na PV Clay. Por que eu te falo isso? Esse verniz, ele tem que acompanhar esse tipo de resistência que tem a massa. E a flexibilidade, né? E a flexibilidade. Se eu aplicar um verniz que seja rígido aqui, ele vai rachar tudo. Certo. Primeira dobrada que tem, ele vai rachar tudo. E aí começa a descolar. Ele pode ser usado também como um primer, em vez de um verniz, como um primer para depois aceitar um outro tipo de tinta.
Ah, então se a pessoa quiser, se a gente quiser pintar a peça inteira, a gente passa esse verniz primeiro e depois vai e pinta e ele vai aceitar a tinta. Isso. Ele é um verniz brilhante. Uhum. Ele tem brilho. Mas se a tua tinta for fosca, ele não vai interferir na cor da tinta. Vai Ela cobrir o brilho. Fosca porque ela é fosca. Legal. Tá? Eu tenho aqui também. Isso seria qualquer tinta? Pode usar qualquer tinta por cima do verniz? Não, de preferência acrílica, né? Base de água. A base d'água. Esse é o quê? Eu tenho aqui a lâmina. É uma lâmina para fazer trabalhos. Ela é flexível e você pode cortar as peças de polymer clay com essa lâmina. Ela tem um detalhe aqui, inclusive essa lâmina saiu um blog que fala só sobre polymer clay. Eu não sei se você conhece, é aí do Canadá, é a Cindy Lee. Não. Ela recomendando aos fabricantes europeus e americanos, meus concorrentes, fazer isso aqui, ó. Olha o que eu estou fazendo. Aqui é o corte. Uhum. Ela corta, mas não corta a minha mão. Ela corta a massa, mas não corta a minha mão. Ótimo, porque a minha mão vive cortada. Isso, não sei se dá para perceber daí onde está o fio dela aqui. Dá, tem um fiozinho. Dá pra É ver. uma parte mais brilhante, né? Uhum. É aqui, ó, eu estou passando o dedo e não corta a mão. Ótimo. Aí, gente, pra quem tem mania de se cortar, pra quem é que nem eu, ótima opção. Tem mais algum outro produto, Edinho, que você... Tem. Aqui, aí nós vamos entrar agora especificamente na linha para escultura. Eu tenho essa daqui, que é o cinza, e essa cinza aqui, ela foi desenvolvida a pedidos de vocês, artistas, que querem fotografar depois. E para isso aqui, essa cor cinza, ela evita o reflexo do flash, né? Você Ela é pode totalmente tapar fosca? melhor os seus trabalhos com ela aqui. Você pode ver também uma maior riqueza de detalhes, porque ela é muito mais rígida do que as outras que eu vou mostrar agora. Muito mais rígida. E aí eu chamei ela de cinza firme. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Cinza firme, apareceu, 81. Ok? Ok. Eu tenho aqui as cores pele. Essa eu tenho, é Aqui linda. É o pele média, que procura imitar a pele branca, mas já na parte adulta, né? Uhum. Eu tenho a pele que é muito usada para... Oi? Eu tenho a pele que é muito usada pele clara. para as fadas. Né? Essa daqui seria muito usada para as fadas. E é uma pele mais infantil, né? E para o reborn também seria essa? Também seria essa. Para aqueles nenéns, quem não sabe o que é reborn, são aqueles nenéns que parecem nenéns de verdade. Quase perfeito, né? É. Quase, falta pouco. Só falta falar. Eu tenho essa daqui também. Essa eu não estou conseguindo ler. Essa é que eu mostrei, foi a boneca que eu fiz. Uhum. Essa que você está usando. Todas essas de escultura, que é usada para escultura, ela vem com 456 gramas. Isso é um padrão internacional. De mim eu faria meio quilo, mas como é padrão internacional, eu tenho que acompanhar. É verdade. E eu tenho essa daqui também, que é a translúcida. O que eu fiz com isso daqui? Tem muita gente que pede para que a pele fique mais a palavra já diz, translúcida. Uma transparência, né? Isso. Quando você vai fazer uma parte da orelha, por exemplo, assim, onde tem aquelas dobrinhas,
fica um pouquinho mais fino, ela vai te dar contra a luz tipo uma transparência. E parece que vocês gostam mais, dá mais um toque natural da pele. O hiperrealismo que o escultor procura. Isso, exatamente. E deixa eu te fazer uma pergunta sobre essa. Essa translúcida, se a gente usar ela sem acrescentar pele, sem acrescentar nada, só a translúcida, fizer uma camada bem fininha depois de queimada, que cor que ela fica? Ela fica um leitoso. Leitoso. É o translúcido. Eu vou te mostrar o que é uma coisa translúcida. Não é nem aquele super transparente. Isso aqui é uma coisa translúcida. Sim. Então ela seria para fazer, daria para fazer um tecido também por cima da roupa, né? Por cima da pele, um tecido, misturar ela com uma cor, uma massa colorida e jogar uma transparência, ela ficaria como se fosse um tecido mais transparente. Isso, exatamente. Quanto mais fina for a espessura, mais indo para o transparente ela vai ser. Muito bom. Quanto mais grossa, mais branco leitoso, né? Maravilha. Eu tenho esse outro produto aqui também. Esse aqui parece que é um santo remédio para quem usa polimerclã. Esse é. É. Explica para o pessoal para que serve esse produto, como é que ele é usado. O gel da PV Clay, ele é o Polymer Clay na fase pastosa, na fase líquida. Ele serve, lá nas bijuterias, ele serve para fazer uma técnica que chama transferência de imagem. Deixa eu pegar uma água aqui. O que é a transferência de imagem? Você imprime em xerox, colorido ou preto e branco. Coloca em cima de uma massa crua, pode ser do translúcido, e passa com o dedo uma película desse produto. Vira o papel com a tinta do xerox para encostar no produto. Deixa 30 minutos. Quando você tirar o papel, o desenho vai para o produto. Que maravilha, viu, gente? Quem não conhecia aí, ó. E então ele também serve para fazer, por exemplo, quando a gente vai fazer aqueles olhinhos com a impressão, colocar uma gotinha do gel e ele vai imitar. Também serve. Como é que você faz os olhinhos? Você pode usar a massa, essa aqui, ó, branca já. Faz com o boleador a casinha do seu olhinho. Coloca lá pode ser um papelzinho impresso, se você quiser uma coisa bem realista. E depois vem com isso e uma gotinha disso daqui por cima. Então tá vendo, gente? Ele também serve. Ele tem uma propriedade que chama tensão superficial, onde você dá uma gota e ela fica bem arredondada, ela não escorre. Ótimo. E isso faz aquela a curvinha dos olhos, fica muito perfeito. Fica. Então também serve para usar quem conhece as técnicas aí de olhinho, que a gente dá a gotinha, tá aí a opção, eu faço ao contrário, a minha câmera está invertendo, tá aí a opção de fazer a bolinha do olho, né, transparente, com a impressão por baixo, fica super realista, fica lindo. O produto, ele é branco, aqui, ó. É uma forma, se você colocar a gotinha em cima do papel, que tem a imagem do olho, você vai ficar apavorado, porque vai sumir lá o que tem lá embaixo. E só vai ficar transparente quando for no forno. Certo. E lá, então, ele vai respeitar o tempo de forno, que seriam aqueles 30 minutos, 130 graus. Isso, ótimo. E aí ele vai ficar como se fosse um vidro. Maravilha. Tá? Tem mais coisa desse produto. Tem mais coisa. Tem mais. A gente vai falar sobre outros detalhes da massa, que aí você vai ter que falar sobre o uso desse produto. Aliás, esse produto aí, gente, é milagroso para quem trabalha com biscoito, ele é o creminho.
É o creminho do biscuit. O Edinho não vai entender essa parte, mas as minhas alunas que estão aqui online vão. É como se fosse o creminho, tá? Ele serve para várias coisas. Eu considero, na minha opinião, é essencial que se você vai trabalhar com polímer, que você tenha também o gel. Vamos passar para outro tema. Então, tem mais algum produto? Não, é isso aí. Isso aí. Por enquanto. Por enquanto, não, né? Também não precisa, acho. A gente já estamos bem. Edinho, uma grande dificuldade das pessoas... Eu só queria Diga. Eu só queria terminar uma coisa. Fala. Lá no começo, eu comecei e a minha proposta de trabalho da PV Clay é fazer aquilo que o artista precisa. Eu quero ouvir o artista. Eu não quero ouvir lojista, eu quero ouvir o artista. E dentro daquilo que for possível eu fazer para ajudar vocês, eu vou fazer. É verdade, gente. O Edinho é maravilhoso. Se a gente, os artistas que eu conheço, inclusive eu mesma, comenta qualquer detalhe da massa, ele vai trabalhar, ele vai buscar, ele vai pesquisar para consertar, para melhorar, para dar outra opção. Ele se vira nos 30 para ajudar os escultores, é verdade. Edinho, vamos passar então agora para como trabalhar com a polímer, né? Nada melhor do que ouvir do próprio fabricante o que é real, o que é boato, o que a gente não sabe. Muita gente vai no YouTube e ensina coisas que testou, mas não sabe se é o mais indicado. Então, a gente vai agora ouvir do próprio fabricante. E aí não tem erro. É isso. Como é que a gente faz? Assim, uma grande dificuldade para trabalhar com a polímer, para muitos artistas, é o condicionamento da massa. Então, dá uma dica aí para o pessoal de como a melhor maneira de se condicionar a PV Clay. Bom, eu estou fazendo um trabalho junto com vocês, né, entre tornar a PV Clay uma massa relativamente fácil de condicionar e com bastante consistência para não ficar muito molenga depois, na hora que vocês vão estar modelando. A PV Clay, ela vem em 3 barras, né? 1, 2, 3. Você vai cortar um pedacinho disso daqui e vai usar um rolinho plástico. Olha o meu rolinho plástico. Se você ver no YouTube, você vai ver rolo de acrílico. Uhum. É muito bom o rolo de acrílico. Mas eu fiz questão de não trazer o meu rolo de acrílico, e sim esse aqui, que é um pedaço de tubo de PVC, que serve também como um rolinho. Uhum. Você pode usar um pau de macarrão também, não tem problema. Eu corto um pedacinho. Não sei se vai conseguir ver daí. Tô vendo. Tá vendo? Uhum. Eu corto um pedacinho pequenininho. Olha. Uhum. Todo mundo tá vendo. Eu tenho um saquinho plástico, que eu coloco ele no meio e dobro. Edinho, vê se você consegue virar um pouquinho mais a câmera assim, ó, pra lá. A sua. Aí, assim tá perfeito. Eu dobro para que a massa não grude no rolinho. Ela vai grudar no rolinho de acrílico, no rolinho de PVC, qualquer rolinho. Colocando esse saquinho plástico, ela não gruda. É saquinho plástico comum. Uhum. Eu passo aqui, eu faço esse movimento de vai e vem. Ele vai formar uma chapinha, vai ficar um pouquinho mais mole, a ponto de eu conseguir amassar com os dedos. E essa chapinha depois, eu coloco aqui na maquininha de macarrão e faço a primeira passada na maquininha. Aqui eu queria que todo mundo prestasse atenção. Ela vai ficar no ponto... Sobe um pouquinho sua mão, por favor. Ela vai ficar no ponto, à medida que eu dobrar aqui, dobrar ela no meio... Tá fora. Tá que nem eu, Edinho, dando aula. Uhum. E ela
não rachar aqui, onde foi dobrado. Aí está no ponto. Aqui ela já estaria no ponto. Então, Vocês podem fazer. só Pode vou fazer. repetir, porque tem gente com som cortando. Vai passar na maquininha do macarrão, ou no rolinho na maquininha do macarrão e dobrar. O ponto dela, para você modelar, é quando você virar e ela já não estiver rachando. Aí ela já está no ponto, vocês já podem modelar. Isso. Você pode fazer uma bolinha e pode fazer uma cobrinha, a famosa cobrinha. Aqui Isso para quem não tem a você maquininha de perceber, macarrão, que é o meu caso. que é legal para você perceber, ó, que a cobrinha ela vai esticando, esticando, esticando sem rachar. Uhum. Vai chegar um ponto que ela vai quebrar. Aí é você que vai começar a entender isso na hora de modelar. Por exemplo, esse ponto aqui, eu acho que ele já estaria interessante para você poder fazer isso aqui, ó, e colocar o nariz e depois, onde eu estou aqui, deixa eu ver, aqui. Na tua escultura, tu coloca o nariz e depois você corre com o dedo, né? Uhum. Para fazer o nariz, né? Se a massa estiver muito dura, você vai deformar a parte de baixo que você já colocou. Certo. Concorda? Concordo. Então aqui, ó, conforme você vai mexendo mais e mais e mais, ela vai ficando cada vez mais mole, mais elástica. E isso é bom para você fazer, às vezes, pequenos detalhes. Certo. Então, quanto mais a gente Entendeu? sova, quanto mais a gente aperta, mais macia, mais molinha ela vai ficando. Mais macia ela vai ficando. Certo. Agora, que ponto é esse? Aí é com vocês. Exato. Aí depende, cada escultor gosta de um ponto, tem escultor que gosta de trabalhar com a massa mais mole, tem escultor que gosta de trabalhar com ela bem firme. Cada um vai buscar seu ponto e o bom de saber é que ela te permite que você chegue a vários pontos diferentes de firmeza, né? Então vamos falar agora sobre outro... Mais um detalhe importante, que é aqui, ó. Eu vou passar na maquininha ou vou fazer no rolo. Eu vou fazer uma chapa e depois eu vou dobrar. Quando eu dobrar, o que vai acontecer aqui dentro? Eu estou com o ar retido. Estou com ar aqui no meio. Uhum. Você tem que passar pelo rolo, iniciando pela dobra. O rolo está aqui, eu passo aqui. Para não ficar cheio de bolha. Você expulsa o ar pela parte aberta aqui da massa. Certo. Estou conseguindo me Sim. fazer entender? Sim. Passa com ela virada aqui na dobra para não ficar acumulando bolhas, senão você fica com uma massa depois cheia de bolha. O que é importante isso, Juliana? É na parte do forno. Porque quando você colocar no forno e todo o forno começar a aquecer, inclusive a tua peça, o primeiro que vai aquecer é o ar. E ele vai querer sair. Como a tua massa lá dentro do forno, ela no estado inicial, ela dá uma amolecida, ela perde um pouquinho da resistência e o ar tem mais força, faz uma pressão e forma uma bolha. Em alguns casos, chega a ter uma rachadura. Uhum. Ou ainda fazer até uma cratera. Certo. Entenderam, gente? Então é importante vocês sovarem a massa sem deixar bolha. Quando for passar na máquina de macarrão dobrado, começa a passar pela dobra para expulsar o ar ao invés de acumular o ar para dentro. Senão, na hora da queima, vocês correm o risco do ar não chega a explodir a massa, mas vai dar uma bela de uma rachadura. Ok? Isso acontece também com argila comum. Argila de barro também, na hora da queima, se tiver bolha, também corre o risco de quebrar a peça. Ou a peça vai parecer que tem celulite, né? Então, no caso, se alguém for me esculpir, pode deixar com ar. Então, brincadeiras à parte, vamos passar para outro mistério, para quem não conhece, não trabalha com polímer, que é a queima, né? Pelo que eu já trabalhei aqui, eu vi que a PV tem um ponto um pouquinho diferente de queima, né? Para queimar, ela queima a 130 graus Celsius, né? E aí no pacotinho da PV você vem escrito 130
graus Celsius, tem também a medida em Fahrenheit, ou durante 30 minutos. Nas outras, sempre vem dizendo em que espessura, né? O tempo de acordo com a espessura. Na PV não vem. E uma grande dúvida que a gente tem quando começa a trabalhar com polímer é quanto tempo, então, eu vou deixar a minha peça. Então, lá a maioria diz para 6 milímetros, deixa 15 minutos, e a gente fica, mas espera aí, minha escultura, uma parte tem 10 e o dedinho tem 4. E agora? Quanto tempo eu vou deixar? E a gente nunca sabe esse tempo como é que vai fazer. Então, dá uma geral aí para o pessoal saber como queimar essa peça direito. Você tem como anotar o que eu vou te falar? Isso vai ficar gravado e as alunas depois vão ter acesso, as alunas agora podem ir anotando, tá? É assim, ó, essa regra de 30 minutos, 130 graus, é válido até 6 milímetros de espessura. O que é 6 milímetros de espessura? A espessura daquela manta, daquela chapinha que saiu daqui da máquina, ou ainda daqui do rolinho. Uhum. Até 6 milímetros, 130 graus. Então, em 30 minutos. O seu dedinho, ele deve ter menos do que 6 milímetros. Dependendo. Eu trabalho com vários tamanhos, mas dependendo da peça, sim. Então, ele vai ficar 30 minutos a 130 graus. Também. Agora, se a tua espessura, por exemplo, a cabeça, que você, em vez de colocar com papel alumínio, você fez ela maciça, então você vai calcular da seguinte maneira. Se tiver 6 milímetros, a gente já sabe. 30 minutos, 130 graus. Se tiver 7 milímetros, ou seja, 1 milímetro a mais ou menos. Não precisa medir com régua, aquelas coisas precisas. Você deixa 5 minutos a mais. Então, em vez de 30 minutos, deixa 35. Então, para cada milímetro a mais, acrescenta-se 5 minutos. Sim. Até um máximo de 50 minutos. 50 minutos? Então, se essa negra que eu estou fazendo, por exemplo, essa boneca, o corpo inteiro, eu uso o papel alumínio por dentro, 50 minutos seria o suficiente para deixar ela dura? Tranquilamente. Olha aí. Ela tranquilamente. Outra coisa que todo mundo sempre fica, né, naquela dúvida. Se é boato, se não é. O polímer, a PV no caso, ela é tóxica ou a gente pode usar no forno de casa? A diferença entre um remédio que cura e que mata é a dose. Concorda? Concordo. No caso do polímer clay, e seja qualquer um deles, se você manipular como a gente recomenda, fazer isso, 130 graus durante esse tempo aí que eu te falei, você não vai ter problema nenhum. Mesmo no forno de casa, eu posso colocar o polímer, queimar, daqui a pouco boto uma batata frita, um frango, não vai intoxicar meu frango. Então, o que eu te recomendo é assim, se você usar, por exemplo, uma assadeira para apoiar a tua peça, deixa aquela assadeira dedicada para trabalhar com polímer clay. Não vai depois, logo em seguida, querer fazer um bolo dentro dela. Eu acho que não. Então, então o legal é ter um forno só para isso, para garantir que a longo prazo não vai ter uma intoxicação. E esse forno precisa ser elétrico ou tem alguma forma? Olha só o que eu vou te falar. O forno, eu tenho pessoas, eu posso até citar um nome, a Beatriz Cominato. 12 anos é o mesmo forno que ela faz as peças. Todos os dias ela trabalha, porque ela dá aula e ela usa o forno para mostrar como é que faz. E depois faz a comida dela. Ela usa o forno de casa. Há 12 anos. Bom, então, 12 anos. Eu tenho usado o meu fundo de casa. É bom saber disso. Eu uso o meu também. Agora mesmo, essa chapinha aqui, enquanto você estava me esperando eu chegar, eu estava assando ela para fazer. Eu também uso.
Agora, o meu forno aqui, no forno. de casa, né? Aqui no Canadá só tem forno elétrico. As pessoas em casa têm o fogão elétrico. Então, eu nunca usei em fogão de gás, a gás, e que não controla a temperatura. Como é que faz? Tem alguma forma, um termômetro? Dá para usar o de gás também? Existe o de gás, esse da Beatriz, é a forno a gás, que ela usa há 12 anos e ela não troca por forno nenhum, ela adora aquele forno. E como é que controla a temperatura num forno a gás? Então, como o forno dela é antigo, quando você coloca no mínimo no forno a gás, ele já sai numa temperatura de 130 graus. Então 130 seria a temperatura mínima. Seria uma temperatura mínima. Os fornos modernos, eles não têm essa temperatura tão baixa. Assim. Ele já começa com 180 graus. E aí? Aí não pode. E aí, como é que faz, né? Em primeiro lugar, o que as pessoas devem fazer não vai comprar o termômetro interno. Se tiver um termômetro interno, perfeito. Você coloca esse termômetro lá dentro do forno e você olha 130 graus, regula até o forno até ele chegar em 130 graus. Ótimo. Esse mas ele não vai manter 30 todos minutos. devem fazer. 30 minutos. 30 minutos. Se seja a temperatura mínima já é 180, esse não dá, não tem jeito. Eu vou explicar depois. Esse forno que tem os 130 graus, mas você não sabe exatamente se é 130, coloca o termômetro de forno lá dentro e se certifica que aquilo que está marcando no reloginho do forno é o que está acontecendo lá dentro mesmo. Certo. Mas aí a pessoa não tem esse termômetro interno. Aqui no Brasil é muito difícil encontrar. A maioria tem que trazer de fora e é aquela dificuldade. Eu tenho um método prático para ensinar para vocês. Vocês vão fazer pequenas barrinhas com a massinha que vocês comprarem, barrinhas desse tamanho é o suficiente, com uma espessura conhecida. Como é que faz isso, Edinho? Todo mundo aqui tem carta de baralho em casa. E vai fazer esse rolinho de tubo de PVC e vai colocar aqui 8 cartas de baralho desse lado, 8 cartas de baralho desse. Amassa no meio, faz a massinha e você vai conseguir fazer a chapinha sempre da mesma espessura das 8 cartas de baralho de cada lado. Você pega essa massinha que você fez, que ela está crua, e faz em cima de um azulejo. Esse azulejo, você tem que perceber que ele tem que caber dentro do teu forno. E você vai com esse azulejo, a massinha crua aqui em cima do azulejo, e coloca dentro do forno. Coloca na temperatura que você acredita ser 130 graus. E espera sempre seus 30 minutos. 3 coisas vão poder acontecer. A chapinha ficar marrom, porque queimou tudo, e o forno estava acima de 130 graus. A chapinha ficar nessa cor, mas quando eu fizer assim, ela quebra. Então ele estava abaixo de 130 graus. E a chapinha fez isso e não quebrou, perfeito. Ele está a 130 graus. Faz uma marquinha lá no teu forno e ali sempre ele vai dar esse resultado. Perfeito. Legal? Ótima dica. Bem brasileira. Esse é o jeitinho brasileiro. Não dá erro, Fabinho. Não dá erro, Fabinho. Adoro gambiarra, Edinho. Ó, pessoal aí que não tem termômetro já sabe fazer a gambiarra. Ótimo, maravilha. Não dá erro. Agora, veja bem, é sempre 130 graus. Não é mais. Pode ser mais? Pode ser mais. Mas você corre o risco
disso aqui, queimar, e ainda formar uma fumaceira na tua casa tão grande, aí sim o teu forno pode ficar condenado. E aí, se isso um dia acontecer, você faz o seguinte, abre todas as janelas da tua casa e deixa aquela fumaceira sair. E corre. Eu já queimei peça. Isso aí, eu sou com forno, eu e forno, a gente não se entende de jeito nenhum, eu já queimei. Tem mais coisa? Diga. Deixa eu só te fazer uma pergunta, de repente, já que a gente está no assunto, eu já vou fazer essa pergunta, mas você pode falar a sua, só antes de eu me esquecer. Como não queimar, por exemplo, numa peça inteira, vou queimar o corpo, mas tem aquele dedinho, que eu já deixei vários dedinhos marrons, de escultura minha. Como não deixar o dedinho marrom, como não queimar as partes finas e garantir que vai estar queimado o restante. Mas pode dar continuidade. Tem mais uma dica ainda. Aquele forno, que são os novos, e eles já começam com 180 graus. Como fazer isso? É verdade. O procedimento é o mesmo das cartas de baralho, faz a chapinha, ou seja, você sempre vai ter o que a gente chama na fábrica de corpo de prova. Isso aqui é uma chapinha de amostra, que é o corpo de prova. E tem que ser sempre igual, senão você se perde nos resultados. As medidas assim também iguais? O comprimento, essas coisas não interessam muito. A espessura é fundamental. Uhum. Por isso as cartas de baralho vão te dar uma espessura bem uniforme. Você vai fazer o seguinte, vai colocar o forno a 180 graus, ou no mínimo que for. Coloca o teu azulejo lá dentro e deixa por 10 minutos. Depois de 10 minutos, você abre a porta dele e deixa ela entreaberta. E aí, até terminar os 30 minutos. Boa essa. O que vai acontecer? O teu forno vai começar a esfriar. E ele vai estar dentro, talvez, desses 130 graus. O que você, em vez de fazer aquela marquinha de aumentar e diminuir o forno, você vai ter que perceber qual é a quantidade da abertura que vai ter na porta. Se vai abrir só esse pouquinho ou vai abrir esse pocão. Como é que você, depois que chegou nessa condição, vai regular? Coloca um pedacinho de cabo de vassoura entre a porta e o forno. Ela não vai fechar mais que isso. E naquele ponto você marca que ali vai dar sempre o mesmo resultado. Perfeito. É coisa de brasileiro. Coisa de brasileiro. Mas é isso aí, brasileiro que é esperto. Então, voltando naquele assunto, dá aquela dica pra gente de como não queimar os pedaços mais finos da escultura, mais delicados, mais finos. Você tem, assim, preferências, tem as que preferem e aconselham. Por exemplo, faz a cabeça, queima e depois faz o corpo. Depois faz a mãozinha, né? Ou seja, deixa as partes mais finas para o final. E aí você vai conseguir queimar a cabeça e depois juntar com o corpo, ficar com a massa fria, a massa crua, e vai pôr para assar de novo isso daí, e vai ter o mesmo resultado, vai ser tranquilo o resultado. Isso também é uma dúvida que os escultores, quando começam, têm. Se pode fazer várias queimas no polímer, já está respondido aí, pode. Massa crua sobre massa assada, pode tranquilamente. O que você tem que garantir é encostar perfeitamente a massa crua e apertar razoavelmente sobre a massa assada. Para não deixar bolha aqui também. Aqui eu quero falar mais um pouquinho disso aqui. Se você quiser uma junção mais do que perfeita, garantida, pega um pouquinho disso com o dedo e passa sobre a massa assada, onde vai ser o lugar que você vai juntar com a massa crua. É perfeito isso aí.
Então ele serve também como se fosse uma colinha. Uma colinha, mas tem que ir pro forno, ele não vai colar sozinho. Não, sim. Se ele não for pro forno, Antes de... não serve É como pra se nada. fosse a terebentina, né? Que faz na argila também. A mãozinha ou as partes finas, você pode também proteger, fazer uma luvinha com papel alumínio. E ali ela vai, assim, ter o calor lá dentro, mas não vai ter aquele calor violento. E aí coloca a parte que reflete para fora. A parte que reflete para fora, exatamente. O que eu quero te falar também, que essa coisa que eu tenho na mão aqui, ó, que chama azulejo, é uma coisa tão importante dentro do forno. Ela faz a distribuição do calor de maneira uniforme dentro do forno. Olha, é bom saber. É. Então é melhor, Você, por exemplo, o azulejo é bem melhor do que botar numa vasilha de vidro ou coisa assim, ou qualquer uma assim, ou de uma assadeira, alguma coisa assim. Ele distribui bem o calor pelo forno. Ótimo. Mas tem cor específica? Pode ser qualquer cor de azulejo? Qualquer coisa, qualquer coisa. Eu uso esse aqui, o branco, porque o branco é o mais barato que tem. Não precisa comprar aqueles tudo decorados. Mas que às vezes a gente tem um em casa, né, de um piso que a gente fez e sobrou. Pode, tranquilamente, pode ser sim. Legal. Outra pergunta ainda sobre a queima. Eu vi, tem alguns artistas fazendo essa técnica, duas coisas, né, na verdade. Tem alguns artistas que estão fervendo, ao invés de levar ao forno, e tem alguns artistas que colocam numa vasilha a peça e forram com o papel alumínio antes de colocar no forno, justamente para não deixar queimar só num pedaço, né, para ele se espalhar mais. Divide aí o assunto, mas pode ferver, pode colocar vasilha ou você não indica? Eu indico que a massa seja queimada a 130 graus. A água, ela sempre vai ferver a 100 graus. Então, é uma queima arriscada que você está fazendo. Eu ainda sou do jeito tradicional, que indico 130 graus. Se você tivesse como fazer a água ferver a 130 graus, acredito que não teria problema nenhum fazer. Mas acho desnecessário. Melhor você indica. E a outra pergunta era... A outra pergunta é colocar em uma vasilha e botar o papel alumínio para cobrir, para deixar o calor inteiro ali dentro, se isso você indica. Você vai ter que fazer teste. Por quê? Você, com esse papel alumínio, você vai fazer um isolamento. Lá dentro, você vai fazer um isolamento do ar que não está tão quente quanto lá fora. Fora do papel alumínio, mas dentro do forno. Você vai ter uma diferença de temperatura do que está fora do forno para o que está dentro, lá na gaiola que você fez, né? Uhum. Vamos chamar isso de gaiola, né? A estrutura está lá dentro. Então, você vai ter que fazer testes para chegar numa conclusão de que, em vez de você aquecer o seu forno a 130 graus, você vai precisar deixar ele a 145. Então, fazendo o teste da chapinha dentro da vasilha, se a chapinha envergar, marca a temperatura, pode fazer também. Isso. Você vai ter um trabalho que eu acho desnecessário. É verdade. Deixa eu fazer uma recomendação sobre forno também. Diga. Tem muita gente que cai nesse problema, que é assim, ela compra um forno e depois quer colocar uma escultura desse tamanho, assim, né? E aí quando vai ver, não cabe lá dentro do forno. Já aconteceu isso contigo? Não, mas eu não consigo fazer do tamanho que eu quero porque eu não tenho onde queimar. Eu tenho limite de tamanho. Aí deita, vai lá e não cabe. Mas se colocasse assim, apertadinho, ia caber. Né? E aí não dá certo a escultura. Né? O que você tem que ter? Ó? Você tem que ter, pelo menos, uns 4 dedos para cima. Aqui, ó, a parede do forno. Peraí, só um minuto. Edinho, a sua imagem congelou. Faz um favor pra gente. Congelou aqui pra mim, vai ficar gravado congelado. Fecha a sua câmera e abre novamente para voltar você aparecer, por favor.
Pronto, invertemos a situação aqui, mas tá bom. Então, você precisa respeitar uma distância aqui, ó. Vamos supor que a parede de cima do forno está aqui, ó, parede interna. Você precisa respeitar uma distância aqui para que esse ar aquecido ele fique passando por aqui. Que seria qual essa Quanto distância? mais perto, Mais ou eu menos. digo assim, ó, uns 4 dedos, ó, uns 4 dedos. Certo. A parte de baixo também tem que respeitar isso, uns 4 dedos. Senão ele fica muito próximo da fonte de calor. E aí embaixo, vamos dizer assim, aquece mais do que no meio. Você pode ter problemas de queimar também. Queimar os pezinhos dele, vamos dizer assim. Se ele tivesse Tostar. de pé. Fica marronzinho, marronzinho. Não adianta você querer colocar uma escultura maior que o forno lá dentro. E também a pose, né? O meu problema quando eu queimei os dedinhos da minha boneca é que ela tava com os dedos lá pra cima. Eu ainda não sabia que botava luvinha de papel alumínio. Foi a primeira que eu fiz. Ela ficou com os dedinhos marrons. Então, quando você for fazer um projeto, uma escultura, você tem que levar em consideração o seu forno. É, exatamente. Por isso que eu tenho um limite de tamanho que eu posso trabalhar nesse forno. Ok, muito bom. Eu tenho uma colega no Rio de Janeiro que ela fez ela comprou um forno de padaria. Esses de assar pãozinho, ele tem 1,60 m de altura. E ela consegue fazer vasos com polimetria. Nossa, que lá legal. Dentro do forno. Bem bacana. Legal. Outra pergunta que você já tinha mencionado que pode dar bolha, e acontece, né? Mesmo que por mais que a gente sabe, às vezes acontece de ter uma bolha ou outra e rachar a peça na queima. Ou rachar, ou às vezes ela racha inteiro aqui, né? No bracinho e tal, pode acontecer. Comigo às vezes dá deu rachadurinha, mas é no meio, assim, coisa pequena. Você tem algum... Não, na verdade, tornozelo meu já rachou. O tornozelo. Rachou inteiro. Tem alguma dica para como fazer essas emendas, como tapar a rachadura de uma forma que não enfraqueça a peça? Tem. Adivinha que eu vou te mostrar. Eu já sei. Eu estou perguntando para ela. É o gel. Esse gel é fantástico. É o poder, é o poder. Você pode passar na rachadura, depois limpar, que ele vai ficar lá dentro do racho. Vai lá pro forno de novo e cura ele. E fica bem resistente, você pode, né? Também, nesse caso, que ele já está assado, se você tiver aquele soprador térmico, você pode usar ele ali naquela região que é bem pequenininha. Com cuidado para não tostar também, porque o soprador ele esquenta bastante. Tem soprador, não pode ser soprador sem o medidor, né, da temperatura, porque tem uns que não tem como controlar, daí esses eu pelo menos não indico, porque ele, além de queimar, ele dá umas bolhas. Deixa eu te falar mais uma coisa. Esse gel não é transparente, quando ele for assado, ele vai ficar uma linha escura na rachadura. Então, não vai ter rachadura, mas vai se perceber que ali teve uma rachadura. O que você pode fazer? Você pode pegar a massinha da cor que você está usando e fazer uma papinha com o gel. E aí sim, essa daí você passa lá dentro. Ela vai ficar uma pastinha já na cor da massa que você está usando. E aí isso a longo prazo ela não é mais fraca do que a massa, nada. Porque aqui tem a softener também, que é um óleozinho, né? E essa aqui... Não, esse aqui... Sim, esse aqui não é o óleo. Esse não enfraquece, eu sei. Esse não enfraquece, mas o óleo você não indica porque o óleo enfraquece a massa a longo prazo, né? Sim, exatamente. Pelo menos isso é o que eu ouvi dizer por aí, é o que eu soube. Então é isso, gente. É o gel, rachadura, emenda, que até mesmo quando não fez ainda uma parte vai recolocar, é o gel. Então o gel aí é o salvador. Vamos ver o que a gente mais pode falar. Alisar.
como alisar PV Clay, ou eu não sei se ela é igual a todas as outras polímer, mas tem várias opções aí que o pessoal usa. Tem algum que você não indica, tem algum que você indica? Alguma forma de alisar? É um pincelzinho bem suave, depende do caso que você quer alisar. Óbvio que você não vai deixar a coisa muito profunda, né? Uma coisa bem superficial, sutil. Né? Um pincelzinho serve para isso. Seco. Seco, claro. Seu próprio dedo também serve para isso. Você pode usar também o óleo Johnson, que o pessoal está acostumado a usar. Ele vai deixar um certo brilho na peça. Se isso não te incomodar, pode usar ele. Ou ainda, você pode usar álcool. Eu vou te falar como eu faço. Eu uso o óleo Johnson quando eu quero fazer alisamentos pequenos. E depois, porque o óleo, além dele dar o brilho, ele deixa a massa muito melequenta. Às vezes fica até a marca do pincel, dependendo do pincel que você está usando. E aí eu vou com um álcool por cima e limpo aquele óleo. Depois já tá lisa. Isso pode fazer assim? Pode. E aí o álcool também tira o brilho. Se você quiser, até pode usar acetona, viu? Acetona. E aquele fluido de isqueiro que tem gente que usa também? Você aconselha? Esse faz o papel do óleo Johnson. É a mesma coisa. Só que mais tóxico. Não é legal, né? Eu com um monte de criança aqui evito essas coisas. Eu vou no... Certo. Eu acho que é tipo de quebra-galho que... Vale assim, só se você estiver no meio do mato e não tem outra situação, usa esse negócio. Ô, Edinho, deixa eu te perguntar, o óleo não enfraquece a massa a longo prazo, então? Não. Não. O gel, né? Tô falando do gel. Não, o óleo para alisar. Óleo Johnson, óleo de neném. Óleo mineral. Se você for comedida, não for exagerada, não vai dar problema nenhum. Certo. Também não altera a Usar cor? muito. Isso, exatamente. Ótimo. Tinha mais uma coisa para te falar. Diga. Que eu acho que é bastante interessante e muitas pessoas me perguntam como faz isso. A gente procura fabricar a massa de uma maneira onde os produtos são totalmente controlados, o processo é controlado, faz tudo assim, dentro de um padrão, né? Só que o Polymer Clay, seja de qual marca for, ela, com o tempo, ela envelhece. Eu vou explicar o que é envelhecer. Mas isso não quer dizer que ela apodrece, ela só envelhece. Ela fica, como vocês costumam falar, dura e às vezes esfarelenta. Esfarelenta já é meio complicado, mas dura de condicionar e às vezes tem alguma parte da modelagem que vocês precisam que ela seja mais mole. E como fazer isso? Já no condicionamento, você pode fazer a massa dura, você pode picar ela com uma lâmina de estilete ou com essa lâmina aqui mesmo, em pequenos quadradinhos. Você pode colocar num mini processador de alimentos, e aí esse processador que fique dedicado só para trabalhar com Polymer Clay, e ela vai picar toda essa massa como se fosse umas pipoquinhas, vai se tornar. E ali você pode dar algumas gotinhas do gel, ao santo gel. Né? Mais uma vez. E depois fazer o processo com o rolinho ou a máquina de macarrão. E você vai ter essa massa mais mole. Como esse gel aqui, ele é a mesma base do Polymer Clay, você não vai ter problemas. Você não vai estar desbalanceando a fórmula da massa. Você vai estar colocando os mesmos ingredientes na massa. Perfeito. Diferente de colocar fluido de isqueiro, que não existe isso, né? Não tem na massa. Eu já vi escultor usando o fluido de isqueiro, inclusive, para fazer a papinha. Mas eu não fiz. Eu
eu uso o líquido. Eu já vi na internet as coisas mais absurdas que tem, né? Tem, Tipo, por isso que eu quis amaciar trazer a você massa aqui. com marreta. Eu já vi com marreta, o pessoal usando marreta para condicionar. Agora, tem um outro lado também, Juliana, tem um outro lado também, que a massa, ela pode estar muito mole e você gostaria que ela fosse mais dura para fazer um determinado produto, um detalhe lá da tua escultura. Como fazer isso? E agora, em vez de colocar óleo para ela ficar mole, você tem que tirar óleo. Como tirar o óleo da massa? Como fazer? Vamos fazer isso. Olha a dica aí. Vai ficar gravado, né? Vai. Então, vamos lá. Você vai fazer de novo a tua chapinha da massinha que está mole. E o que você vai fazer é colocar essa chapinha entre papel absorvente. Vai colocar um peso aqui em cima, porque esse óleo vai começar a sair mais rápido. Pode fazer várias chapinhas, vai dobrando o papel, vai fazendo isso. Quando você vê aquela mancha de óleo aqui no papel, ele está bem transparente aqui, o papel de tanto óleo que ele ficou, você pode tirar aquela chapinha de lá, e ela vai estar já sem uma boa quantidade de óleo. Olha, faz legal. o teu teste, vê se ficou no ponto. Ah, não ficou, preciso mais um pouco. Vai lá, faz de novo. Faz novamente. Então, você, dentro de uma massa, você pode ter ela mais mole, mais dura, ou no ponto ideal que você precisa. Ótimo. Então, é como no biscuit, gente. Tudo a gente dá um jeitinho. Exatamente. Tem tanta coisa que o pessoal faz. Tem sempre um jeitinho, né? Vamos falar um pouco agora sobre a pintura da Polímer, tá? Eu queria ficar focada no... Bom, se você quiser dar as dicas de quem usa a cinza, que tem que pintar a peça inteira, fique à vontade, que não é o meu caso e o caso das meninas que vão fazer o curso. Eu faço a massa, eu uso as suas massas pele, né? E eu aqui, no exterior, eu compro a Gênesis, que é a indicada para o Polímer, mas aqui é um preço, não é barata, mas é um preço acessível. E aí no Brasil, ela é bem salgada. Tem alguma outra possibilidade de se fazer o sombreado da pele, a pintura mais sombreada, detalhes, como o que a gente faz com a Gênesis, né? Que a gente faz tanto o sombreamento quanto a pintura. Tem alguma coisa que você indica que possa substituir, uma opção mais em conta para quem não está podendo investir tão alto? O acabamento... Só um minuto, a sua câmera travou de novo. Você vai ter que tirar e botar de novo, Edinho. Tá. Vamos lá. Agora foi. Pronto? Foi. O acabamento que essa tinta Gênesis dá em Polímer Clay, eu não conheço outro igual. Principalmente esse grau de realismo que se consegue usando essa tinta para fazer a maquiagem, né, da escultura. É alguma coisa de impressionante. Existem aquelas tintas acrílicas que elas não conseguem o mesmo efeito, elas ficam artificiais, né? Eu não conheço assim uma tinta melhor do que a Gênesis para fazer isso. Tem pessoas que usam o giz, né? O pastel seco. O pastel seco, né? E aí ele tem que ser usado com a massa crua, né? Na massa crua, e depois ela vai para o forno para poder penetrar dentro da massa, né? Esse giz é uma cera que vai derreter e vai entrar dentro da massa. E aí também não sai, não precisa passar verniz. Acontece o seguinte, ela sai um pouquinho assim. Sai. Se você passar ela vai sair aquele excesso que ficou na superfície. Acontece o seguinte, quando a gente está querendo dar um grau de profissionalismo grande nesse tipo de produto,
A gente tem, assim, na Gênesis, uma tinta que ela é elaborada para esse tipo de coisa. Por exemplo, ali você pode ficar sossegada que seus pigmentos não vão desbotar. Você vai querer fazer uma escultura dessa, provavelmente ela vai ficar em algum lugar e talvez vai ter luz seguindo sobre isso. E ficaria muito chato se essa maquiagem, com o tempo, daqui 2 meses, o seu cliente se torna falando, olha, os lábios dela não estão mais vermelhinhos como era antes. Né? Uhum. E o giz, eu acredito que ele não é bem desenhado para esse tipo de aplicação. Então ele pode não é o ideal, né? Ali, com pigmentos de baixa resistência à luz ou de média resistência à luz, e pode surpreender. Né? Verdade. Você vai reclamar para quem depois? Né? Pois é. Então, gente, é isso. De repente, para quem está só a fim de aprender, usar um pastel sem compromisso, e aí guarda aí 30 anos para ver o que dá. Daqui a 30 anos vocês dizem pra gente. Ou botar a mão no bolso e investir um pouquinho para comprar a Gênesis. Eu vou passar um site para as minhas alunas que eu consegui a Gênesis a 19, acho que R$19 um potinho, que também não está tão ruim, e ela dura bastante também. Então, por indicação do fabricante, minha câmera está invertida, do fabricante, gente, é a Gênesis, é a tinta. O Edinho estava me explicando um pouco antes da gente começar que a Gênesis, ela é indicada por ela ser feita à base do mesmo material, não é isso, Edinho? Ela tem a mesma elasticidade do polímer. Isso, mesmo princípio, né? Ela é uma tinta à base de óleo e ela vai no forno para poder endurecer também, para poder secar. Então ela é ideal. Eu não conheço exatamente a formulação dela, mas eu suspeito que ela seja até os mesmos produtos que tem na PVC ou qualquer polímero. Olha aí, já tem pedido de aluno para você fabricar a tinta. Eu sei, não tem que fazer nacional, Edinho. Você não tem ideia quantos me pedem e eu já estou trabalhando em cima futuramente. Opa! Ei, vamos chegar lá. Gente, acho que a gente aqui com essas perguntas, a gente cobriu praticamente todo o assunto de polímer. Edinho, tem alguma coisa que você queira acrescentar por você ou vamos... Sobre a questão da tinta, é assim, a Gênesis ela tem tinta para, não sei se são mais de 100 tipos, né, de cores que ela tem, ou até mais, acho que 120. Tem muita cor. E no caso eu acho que no caso da escultura não é utilizado tanta cor assim, né? Talvez seriam 10. Não, eu uso mais os tons de pele, os avermelhados. Faço muita mistura também, porque a Gênesis aceita que misture as cores. Isso. Então, é um investimento que vale. Se você puder, assim, o pessoal também que está ouvindo a gente quiser, pode sugerir. Olha, faz aquela cor lá, faz aquela cor. E aí a gente pode estar pensando... Opa! Aí, pessoal, vamos pedir para Edinho, vamos fazer pedido lá na PV Clay. Então tá, pode deixar que eu vou fazer. Gente, então aqui, nosso bate-papo, a gente acho que já foi legal para cobrir pelo menos as dúvidas que eu achei que a maioria que está começando tem com polímer, mas vou passar a bola agora para quem está assistindo a gente, para as alunas. Pessoal, a vez é de vocês. Tem alguma coisa que ficou faltando, alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Fiquem à vontade. Lembrando que o Edinho não é escultor, hein, gente? Façam perguntas sobre o produto. Escultores são vocês. Eu sou o parceiro, né, Júlia? Exatamente. Ele é a fada madrinha, o fado, existe isso. Gente, perguntas, dúvidas, acho que a gente conseguiu cobrir tudo, Edinho. O pessoal tá calado? Não tá ninguém surtando lá? Bom. Como fazer para adquirir? Boa pergunta. Onde comprar a PV Clay e seus produtos, Edinho?
Se você quiser passar o site, depois na edição eu coloco o link. Eu coloco lá no site, nós temos o www.tvclay.com.br e nós temos a aba que chama Parceiros. Ali existem as pessoas também que revendem o produto o TV Clay. Ou dentro do próprio site você vai conseguir comprar. Então pode comprar tanto no site quanto no revendedor for mais perto. A minha intenção foi essa, de facilitar, porque os preços do correio aqui são altos, né? E o serviço então, não é excelente. Se você comprar de uma pessoa que mora mais perto da sua casa, o frete fica bem mais barato. Então até então, nisso a Jean pensou na gente, viu? A aluna está perguntando a tinta que você indica para pintar a polímer cinza, se tem alguma que você indica para fazer a pintura completa e como fazer. Assim, o que tem dado certo, por incrível que pareça, primeiro você tem que passar um primer. Que pode ser o seu gloss? Pode ser o meu gloss, mas o que eu tenho visto que tem dado sucesso é primer automotivo. Uhum. Vai nessas lojas que vendem tinta automotiva e ele vai te fazer um primer que ele é branco e ele vai conseguir também te corrigir uma série de imperfeições. Legal. Só que você vai ter que aplicar isso com a pistola, né? O airbrush. O aerógrafo. E aí depois você pode usar uma tinta acrílica da sua preferência. Legal. Aí sim, você vai pensar se é fosca, se é brilhante. E aí é mais indicado mesmo o aerógrafo para fazer a pintura de sombreamento, né? Para não ficar marcado. Então, gente, a cinza é mais indicada para pintar com o automotivo e o aerógrafo. Mas o limite para envio, tem algum limite de valor para você enviar a compra? Não. Um bloquinho ou qualquer produto a gente está enviando. O que acontece é que às vezes o frete sai mais caro do que o produto. Sim, então não tem limite, vai de acordo com a lógica de cada um. Tem gente perguntando aqui se a peça vai em cima do azulejo sem nada entre elas, no forno, né, a pergunta. Ou se pode só colocar no azulejo, o azulejo com a peça em cima no forno. Você vai ter que ter um apoio, né? Ela vai ter que estar bem apoiada. Às vezes você vai ter que colocar isso também dentro de um vidro, um pirex, né? Para ela não cair. Eu esqueci de fazer essa pergunta. Tem gente que usa a manta acrílica e coloca a peça deitada sobre a manta acrílica. Nesse caso, colocaria o azulejo, a manta e a peça? Exatamente. Faz que nem um berço, né? Uhum. É a manta acrílica. Se for botar deitada, vocês colocam a manta acrílica protegendo os pedaços que não podem tombar, colocam o azulejo por baixo e põem a peça. Né? Bom, essa pergunta eu vou responder eu mesma, porque se você deitar a peça direto no azulejo, e por ser o polímero, ele, antes de endurecer, ele amolece, você vai marcar a parte, vai ficar reto. Vai deixar marcada a sua peça, então não é indicado fazer isso. Misturar massas de cor diferente para se adquirir outra substância, pode. Olha, você pode ter dois efeitos misturando massa de cor diferente. Você pode ter aquele efeito marmorizado, que é muito bonito. Por exemplo, se você pegar o translúcido e o cinza e misturar e torcer, você vai ter talvez uma escultura imitando mármore. Olha que lindo, viu, gente? Que é um efeito muito legal. Ou você pode misturar até ficar uniforme as duas cores. Então é permitido, gente, fazer tanto a mistura sem misturar até ficar homogêneo, quanto fazer a mistura completa. Pode-se misturar também as específicas para a escultura com as de joia, aquelas pequenas, que a gente já falou antes. Exatamente. Pode sim. Só vai te dar um pouquinho mais de trabalho para ela ficar uniforme. Por causa da dureza diferente. Uma massa mole com uma mais durinha, mais firme. Certo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Juliana, e para todos que estão ouvindo a gente.
Tem ideia para que serve esses risquinhos? Para cortar na medida? Não. Não. Eu quebro a minha. Isso aqui serve para você desenvolver suas próprias cores. Por exemplo, se você pegar um risquinho do translúcido para 4 risquinhos do pele média e misturar bem homogêneo, faz a tua plaquinha depois no forno, conforme aquilo que a gente combinou, e anota que essa cor é um risco do translúcido para 4 riscos do pele média. Perfeito, e você vai fazendo a sua própria cartela de cores, né? Aí, gente. Maravilha. Nada melhor do que a Edinho e Juliote aqui com a gente, hein? Mais alguma dúvida? Tem mais alguma coisa que quer falar, Edinho? Manta acrílica não pega fogo a 130 graus, gente. Pode colocar. É seguro. Não sei se papel também não pega fogo. Oi? Papel também não pega fogo a 130 graus. Papel não pega. O cabelo pode colocar a 130 graus, o cabelo de mohair. O overlock não, mas o cabelo de mohair pode. Existem uns tecidos também, existem uns tecidos específicos para isso, que vocês podem colocar no forno depois. Mas eles não tem uma variedade de fineza, de caimento assim tão grande. Sim, o cabelo a 130 pode. Mais alguma dúvida? Olha, Edinho, eu vou te falar que a gente deu conta do recado, viu? Porque elas não estão desesperadas enchendo a gente de perguntas. Eu estava apavorado aqui, né? Nada? Conseguimos cobrir tudo? Óleo na massa para amolecer. Pode? Que óleo? Óleo de bebê? Óleo. Mas ela fica mais fraca, Edinho, se amolecer com óleo ao invés do gel? A longo prazo? Se você amolecer, mas de uma maneira muito uniforme, não deixando lá dentro, é difícil vocês perceberem isso, mas se ficar lá um pouquinho mais de óleo de um lado que do outro, aquele vai ser um ponto fraco, né? E vai ter uma diferença de propriedade de um lado para o outro. E pode ser que realmente quebre ali. É difícil de falar o que vai acontecer. Gente, poder pode, mas o mais indicado pelo fabricante é que se use a massa no estado líquido para amolecer. Se vocês quiserem fazer outras coisas, vai ser por conta e risco de vocês. Eu gosto de seguir o que o fabricante, até pela facilidade da gente ter acesso ao Edinho dessa forma, por que não, né? Seguir o que o próprio fabricante ensina. Estão falando que não deu para ouvir o site, não tem problema, eu vou colocar no vídeo escrito, no vídeo gravado eu vou colocar o endereço. Vender a massa já acondicionada, o povo só quer moleza. Isso é uma coisa que também me pedem muito, não para que seja condicionada, mas sim que seja uma massa não tão difícil de condicionar, e que tenha uma certa consistência, que na hora de fazer a modelagem não fique distorcida. A Juliana já está usando o nosso produto, eu acho que ela pode dizer se é difícil condicionar. Gente, eu não uso eu vou falar que eu não uso nem o rolinho de macarrão, eu não tenho rolinho de macarrão, e tampouco uso o rolinho. Eu vou na mão mesmo, eu vou pegar uma barrinha aqui, eu pego a minha. Eu não acho difícil, ó, ela tá bem dura, né? Deixa eu pegar um pedacinho menor, ó. Tá totalmente na dureza que ela vem, tá? Eu boto na palma da minha mão, não sei se é porque eu tenho a mão quente ou o que que é, e eu vou fazendo assim, ó. Faço cobrinha. Aí ela vai ficando mais molinha e depois eu já começo a fazer assim e já uso. Não me dá problema, ó, já tá ficando no formato, eu vou apertando. Não acho grandes coisas
condicionar a massa, não tem essa reclamação. Eu prefiro, eu como escultora, posso dar minha opinião de marcas, não vai ser a opinião de todo escultor, cada um vai ter sua preferência. Eu como escultora posso falar a minha opinião. Então eu tenho aqui, sempre foi, antes de eu trabalhar com a PV, sempre foi a minha predileta trabalhar com a Living Doll da Super Scope. Eu tenho acesso aqui, é barato, aqui para mim sair um preço bacana. Ela já vem mole, ó, eu pego ela já vem mole. O condicionamento dela é fácil. Agora, fazer um dedinho, o dedinho começa a pendurar. Eu não gosto. Eu penava para fazer dedinho com essa massa. Sempre foi minha predileta. E outra coisa é que ela quebra muito fácil. Ela fica quebrada. Você bate, puf, quebra. E então a minha preferência agora é a PV. Eu estou trazendo do Brasil para trabalhar com ela aqui. Justamente por isso, apesar dela ser um pouquinho mais difícil de condicionar, quando eu vou fazer um dedinho, ele fica lá no lugar certinho, durinho, e depois de seco ele fica super resistente. Eu me sinto muito mais confortável de enviar essa peça no correio do que se for uma outra marca. Não estou falando isso por puxar saquismo nenhum, não preciso de fazer isso, e até porque seria burrice minha vir pegar do Brasil para cá, que se eu consigo um preço aqui, eu morando no Canadá, consigo a outra massa a preço acessível. Então, assim, eu prefiro, claro, se o Edinho conseguir mais para frente facilitar o condicionamento sem perder a dureza, boa. Mas se for para perder a firmeza da massa, eu prefiro que dê mais trabalho para condicionar do que perder a dureza e perder a resistência dela depois de seca, que é um espetáculo. Opinião pessoal minha. Eu acho que eu cheguei nesses lotes novos que eu estou fazendo agora, eu cheguei num resultado bem legal. Bem legal. Quem começar a usar os lotes novos... Como é que já está? Eu estou falando com vocês e estou apertando, ó. Ó, já está bem gostosa. Ó. Juliana, quanto você paga a importada aí? Uma barra do tamanho dessa, eu pago numa loja aqui, perto da minha casa, $25. 25? 25 numa loja aqui na minha cidade, que é uma loja mais para... Eles dizem que é loja de artesanato, mas é para perua que gosta de fazer artesanato e acha que comprar kit e montar é artesã. Então é tudo caro lá, é $25. Mas no site que eu compro aqui dos Estados Unidos, que me manda aqui, eu pago, acho que é 16, acho que agora eu não lembro se é 14, depende da marca, muda um pouquinho. Mas aí vem mais o frete dos Estados Unidos para cá. Que aí, como eu compro outras coisas. Então aqui também a PV Clay também está dentro desse preço aí, porque o dólar estando 2,30, a R$36 contra 37, tá, acho que está razoável, né? Tá, o preço está ótimo. $16 também, a outra pessoa comprou no site. Eu tenho visto lojas aqui que revendem a R$99. Sim, para comprar a importada no Brasil, ela sai a quase R$100. Isso. A mesma quantidade que a PV é vendida a 37, Edinho, que tá? 37. 37. Então, e para você ter uma ideia, é R$37 desde a época que ela foi lançada como Bose. Então já fazem 8 anos que é R$37 num Brasil que não tem inflação, né? Não aumente não, seu Edinho. Mantenha. Olha, eu estou indo para o Brasil em janeiro para dar o curso presencial. O senhor trate de fazer uma caixa para mim que eu quero fazer a PV. Não, eu luto muito para não ter esse negócio. As matérias-primas aumentam, mas a gente está sempre trabalhando, reduzindo o custo aqui e ali para não aumentar. Na verdade, eu gostaria de deixar mais barato o produto. Amém. Mais barato. Porque eu acho o seguinte, esse material, ele, no Brasil, ele tem um potencial tão grande quanto tem nos Estados Unidos e quanto tem na Europa. E eu não sou a única, que traz a PV do Brasil para trabalhar fora do Brasil, não.
tá? Tem outros Não. artistas que importam a PV porque preferem mesmo trabalhar com ela do que com as coisas disponíveis no mercado aqui. Então, eu queria, assim, possibilitar que aqui no Brasil esse produto ficasse tão popular quanto ele é aí na América e na Europa. E não faz sentido não ser. Na minha cabeça não faz. É mania também, Esse né? produto... Assim como dá o jeitinho brasileiro, o brasileiro tem a mania de valorizar o que vem de fora, mais do que o produto nacional. Mas eu acho que aqui no Brasil nós temos excelentes escritores, artistas, fora de série. Eles só precisam ter materiais que possibilitem que eles, né, se expressem. Edinho, estão perguntando se você entrega em qualquer lugar, em Fortaleza, consegue comprar PV Clean em Fortaleza, em qualquer lugar do Brasil e fora do Brasil? Fora do Brasil, como é que faz? Nós temos uma loja, uma fanpage no Facebook, que é da PV Clay. Depois, se vocês quiserem curtir lá a fanpage da PV Clay, toda vez que eu atualizo alguma coisa, vocês vão receber notícia nossa também. E lá na fanpage, para os que moram fora do Brasil, tem uma aba que chama Orçamento, Estimate ou Pressuposto. Quem mora fora do Brasil preenche o formulário que tem lá dentro e eu faço o cálculo manualmente e transformo em dólar ou em euro, já com o preço do envio e tudo. E aí, por e-mail, a gente faz a negociação. Legal. O pagamento, como é que é? O pagamento, a gente pede para que seja feito pelo PayPal. Aqui é bem popular, né? Todo mundo, aqui fora todo mundo tem. Pessoal, acho que é isso. Edinho, muito, muito, muito obrigada. Tanto por ter fabricado a PV e seus subprodutos, quanto por ter vindo aqui esclarecer e tirar as dúvidas de todo mundo. Continue sendo essa pessoa maravilhosa que salva a nossa vida, salva a nossa pele. E vamos tocar para desenvolver novos produtos aí no futuro, né? E ter a linha completa aí, tinta e tudo a um preço acessível. Obrigada. Fica à vontade se você quiser falar mais alguma coisa. Eu te agradeço. Você não sabe assim a felicidade que eu estou de poder fazer esse tipo de coisa contigo, com todas as nossas amigas aí, porque eu busco esse tipo de coisa há muito tempo, E eu quero ter proximidade com os artistas, porque eu acredito que seja assim a forma com que eu vá aperfeiçoar o produto, ouvindo o que vocês têm de reclamação e de elogio. Maravilha. Eu estou no Facebook direto, Edinho Giuliotti, quem quiser me adicionar, por favor, me adicione. Pode elogiar, pode criticar, que a gente vai colhendo todas as informações, daqui a pouco coloca tudo num caldeirão e faz uma bela de uma sopa. Faz uma mágica. Fica bem legal. É isso aí, Edinho. Como... Eu não desenvolvi sozinho. Não desenvolveu? Desculpa, deu atrasado. Eu não desenvolvi sozinho. Eu desenvolvi com a ajuda de quem usa, dos artistas. Maravilha. Maravilha. Então, olha, alunas, eu tinha avisado que o Edinho era maravilhoso, era uma pessoa super acessível, tá aí. A prova foi essa conversa. Quem quiser adicionar o Edinho, adiciona. E quem não conhece a PV, corre no site, faz uma compra para experimentar, porque ela é maravilhosa, é a melhor opção que tem para escultor que está no Brasil. E é um investimento bom, que não vai te estourar o orçamento, porque a PV tem um preço acessível. Edinho, obrigada, muito obrigada. O curso começa em outubro e qualquer coisa eu grito. Edinho! Por favor. Por favor. Tá bom? Um beijo, beijo, tá Edinho. Beijo, beijo, alunas. Beijo, tchau. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, Edinho. Tchau, tchau.